essa aula vai ficar salva lá na nossa comunidade, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, quiser assistir a aula de novo, quiser me perguntar, é só assistir a aula completa lá na nossa comunidade, tá? Então, só para a gente recapitular. No nosso operacional aqui para fazer lucro no mercado financeiro, a gente tem que ter estratégia, né? Se a gente não tiver estratégia, a gente vai perder dinheiro. A base da nossa estratégia é o quê? É comprar no suporte e vender na resistência. A gente vai identificar esses pontos lá no gráfico. No gráfico do ativo, eu vou achar esses pontos de suporte e resistência. Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Eu compro no suporte e vendo na resistência. Vamos aqui para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês isso na prática, tá? Na prática, pessoal, como que eu faço isso aqui com o Bitcoin, por exemplo? Como vocês estão vendo, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, tá? É o gráfico diário, ó. Aqui em cima, eu coloco as opções que eu quero visualizar o meu gráfico, ó. Tem o gráfico mensal, tem o gráfico semanal, tem o gráfico diário, tem o gráfico de horas, ó, 1 hora, 12 horas, etc. Tem o gráfico de minutos também, ó. Tem o gráfico de 1 minuto, de 30 minutos, etc. Cada gráfico, pessoal, eu tenho um tipo de informação. Então, só para a gente alinhar aqui o nosso raciocínio. Na análise gráfica, como que a gente vai utilizar essas informações aqui? A gente sempre vai fazer análise, pessoal, dos gráficos maiores para os menores, tá? Então, se vocês quiserem anotar essa parte aí, sempre que eu for analisar um ativo no mercado financeiro, eu preciso encontrar pontos de suporte e resistência, tá? Eu preciso achar topos e fundos. Os topos eu vou chamar de resistência na minha análise e os fundos eu vou chamar de suporte, tá? Então, para começar aqui a minha análise, eu preciso saber quais gráficos que eu vou analisar. Onde que eu vou começar a minha análise? Então, para começar a minha análise, eu sempre vou pegar a amplitude maior que eu tiver aqui do ativo. Por exemplo, eu estou aqui no gráfico do Bitcoin. A gente está analisando aqui nesse momento, ó, o gráfico de 30 minutos. Aqui em cima, ó, gráfico de 30 minutos. Nesse gráfico aqui, pessoal, eu consigo ter algumas informações. Quais informações que eu consigo ter? Cada barrinha de negociação dessa que a gente tem dentro aqui desse gráfico significa 30 minutos de negociação. Então, vamos lá. Nessa barrinha vermelha aqui, ó, onde está o meu mouse em cima, essa barrinha aqui, ela está falando para mim que nos últimos 30 minutos o Bitcoin caiu de preço. Por quê? Porque o Bitcoin, nos 30 minutos anteriores a esse daqui, ó, lembrando, cada barrinha dessa daqui é 30 minutos, beleza? 30 minutos de pessoas comprando e vendendo esse ativo aqui. Nesse gráfico, né? Isso. Nessa barrinha aqui, ó, onde está o meu mouse agora em cima, são 30 minutos de negociação, ó. São pessoas comprando e vendendo, beleza. Na anterior, as pessoas compraram o ativo. Então, o preço começou a subir. Nessa daqui, nessa barrinha atual, as pessoas estão vendendo o ativo. Então, o preço está caindo. Então, as barrinhas verdes, elas mostram os movimentos de projeção, quando o ativo está subindo de preço. As barrinhas vermelhas, elas mostram os movimentos de retração, quando o preço do ativo está caindo. Onde que eu vou começar a minha análise? Aqui no gráfico de 30 minutos, pessoal, eu tenho uma amplitude muito pequena, tá? Por exemplo, eu não consigo visualizar os dados da semana inteira, por exemplo. Se eu quiser analisar toda essa semana do mês aqui de abril, do dia 23 para trás, se eu quiser analisar lá do dia 19 em diante, eu não consigo analisar esse dado aqui no gráfico. Por quê? Cada candle está me mostrando 30 minutos. Então, está um espaço de tempo muito curto.
para mim analisar uma amplitude maior, eu preciso aumentar o tempo gráfico aqui, ó. Então, eu tenho que, por exemplo, ir no gráfico de um dia. No gráfico de um dia, eu tenho o quê? Um dia de negociação por cada barrinha dessa daqui, ó. Cada barrinha dessa daqui, pessoal, é um dia inteiro de negociação, tá? Cada candle desse é um dia inteiro. Então, eu estou aqui no gráfico diário. Então, um dia, cada barrinha dessa daqui, ó, significa um dia inteiro de negociação. Tranquilo até aqui? Tá conseguindo entender, Zé? Tá dando para entender, João, Marcel? Tranquilo? Tranquilo. Pode Beleza. perguntar, Zé. Tranquilo? Agora, como é que eu faço para saber a hora certa de comprar e de vender aí? Beleza, a gente vai chegar lá. Por que a gente está fazendo esse passo a passo, Zé? Quando você vai aprender a dirigir, não tem como você aprender a dirigir numa Ferrari. Não dá. Você tem que aprender a dirigir num Gol, num Celta, num Uno, num Fusca, não é verdade? Não dá para você aprender a dirigir numa Lamborghini, numa Maserati. Por quê? Porque senão você vai se matar, vai bater no primeiro muro que você tiver. Por isso que a gente faz todo um passo a passo. Um processo de aprendizado que você vai conseguir entendendo aos poucos. Então, eu preciso que vocês tenham essa informação na cabeça. Que cada barrinha dessa daqui significa o que a gente está fazendo no mercado, que é pessoas comprando e vendendo. O preço do ativo, ele se movimenta conforme a ação das pessoas aqui fora, entendeu? O que as pessoas estão tomando de decisão aqui fora é o que vai refletir aqui no gráfico para a gente. Então, a gente precisa saber fazer a leitura dessa movimentação aqui no gráfico. Então, aonde que a gente coloca as nossas linhas de suporte e resistência? A gente precisa achar os canais de operação. A gente precisa achar os canais de suporte e resistência. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa pegar o topo e o fundo do ativo. Para vocês começarem a fazer qualquer análise, vocês precisam saber qual que é o topo mais alto e qual que é o fundo mais baixo. Qual que é o topo histórico do Bitcoin, pessoal? Eu preciso saber qual que é o topo histórico do Bitcoin para mim começar a fazer a minha análise. Eu preciso saber qual que é a alta histórica. Qual foi o preço mais alto que esse ativo já chegou a ser negociado no mercado. Depois que eu souber o topo, eu preciso saber do fundo. Depois que o ativo encontrou esse topo aí, ele começou a cair, qual foi o fundo que o ativo fez? Eu preciso saber essas duas informações. Se vocês quiserem anotar essa parte, é muito importante. Para começar a minha análise, então, o que eu preciso? Eu preciso do topo e do fundo. Depois que eu encontrar o topo e o fundo do ativo, aí eu já começo a minha análise. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual que é o preço mais alto que o Bitcoin já foi negociado aqui no mercado financeiro? 60 e poucos mil? Isso. A gente está aqui com o gráfico em dólar, né? Então, em dólares, quanto que foi o preço mais alto que o Bitcoin já foi negociado aqui? 19 mil dólares e pouco, né? Isso. Aqui nesse gráfico diário, pessoal, a gente não consegue visualizar essa informação. Ó. Vocês podem ver, ó, a gente tem aqui dia por dia, né? Então, a gente não consegue visualizar. Ó, cada barrinha dessa daqui é um dia. Então, a gente não consegue visualizar todo o histórico do ativo, tá? No gráfico mensal, olha a diferença. Aqui no gráfico mensal, pessoal, a gente consegue identificar todo o histórico do ativo. Então, a gente tem aqui, ó, a máxima histórica, aqui, ó, 19 mil dólares e pouco, certo? Estão conseguindo ver aí, ó, na tela? Aham. Aqui, ó, lá no canto direito tem o preço do ativo, ó, 19.700 e pouco. Vocês estão vendo aqui, ó? Tô vendo. Então, aqui é o topo do Bitcoin, certo? Depois desse topo, qual que foi o fundo? O fundo foi mais ou menos aqui, né? Foi o fundo que ele buscou, certo? Uhum. Certo. Então, vamos lá. Lá no gráfico diário que a gente estava, vocês estão conseguindo ver a diferença, ó, de amplitude, ó?
eu preciso saber do topo e do fundo do ativo. No gráfico diário, olha o cenário que eu tenho. Eu não consigo visualizar qual foi a máxima histórica do ativo, nem a mínima depois disso, certo? Então, eu tenho que sempre começar por onde? Eu começo dos gráficos maiores, beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Tá conseguindo entender, Zé, por que a gente começa do gráfico mensal? A gente vai começar dos gráficos maiores e depois vir diminuindo o tempo gráfico. Tá conseguindo entender? Entender sim. Tá conseguindo entender, João? Tranquilo? Tranquilo. Tá dando para entender, Marcel? É, Beleza, show de bola. Então vamos lá, pessoal. Na nossa análise, a gente vai ter algumas regrinhas aqui. Primeira coisa, eu quero que vocês analisem essa imagem aqui comigo, ó. É uma análise de candle, tá? A gente tem aqui 2 candles, a gente tem o candle de projeção e o candle de retração. O candle de projeção é esse verde aqui, beleza? E o de retração é esse vermelho. Agora a gente chegou naquela parte que você queria, Zezo. Onde que a gente coloca a linha? Então Isso. vamos lá. Onde que a gente coloca aqui a nossa linha quando a gente for analisar o nosso gráfico lá? Então a nossa linha a gente sempre vai colocar, quando a gente for começar nossas análises, a gente sempre vai desprezar as sombras, que é esse paviozinho aqui, ó, vocês estão vendo? Esse paviozinho que a gente tem aqui nos candles, ó, tanto embaixo quanto em cima, a gente vai desprezar no gráfico mensal, tá? No gráfico mensal, tanto no candle verde quanto no candle vermelho, a gente não vai levar em consideração essa parte aqui, ó, beleza? É. A gente vai levar em consideração essa parte aqui, ó, o corpo do candle, essa parte sólida. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Vou fechar aqui. Vamos voltar para a nossa análise. Então, pessoal, para mim analisar o Bitcoin, qual que é a primeira informação que eu tenho que coletar? O topo do ativo, certo? Eu tenho que colocar aqui uma linha no topo do ativo. Então, qual que é o topo histórico que eu tenho aqui no ativo? Desprezando essas sombras aqui, ó. A gente não vai levar em consideração isso daqui, beleza? A gente vai levar em consideração o quê? O corpo do candle. Então, eu tenho aqui, ó, a máxima histórica do ativo, beleza? Já tem aqui uma linha verde. Alguma dúvida aqui, pessoal? Por que a gente colocou essa linha aqui? Não. Não. Beleza, então eu já tenho aqui o topo do ativo. Subiu, né? Eu tenho essa sombra aqui, ó, que são esses pavis, né? Paviozinho aqui, beleza, mas não vou levar em consideração. Vou colocar uma linha aqui. Pá, já tenho o topo do Bitcoin. Depois que eu achei o topo, eu vou para o fundo, né? Qual que é o fundo do ativo? Eu tenho aqui o fundo do Bitcoin. Tá por volta de 3 mil e poucos dólares aqui, né? Então, eu coloco mais uma linha aqui, ó, no fundo do ativo. Por volta de 3.300, 3.400, 3.200 aqui, beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Por que a gente coloca essas linhas aqui? Tá dando para entender? O que não tá dando para entender? Podem ir perguntando aí. Tranquilo, Zezo, João, Marcel? Essas linhas aqui? Show de bola? Então vamos lá, pessoal. Para mim começar a minha análise de suporte e resistência, eu tenho que entender esses movimentos de projeção e retração, tá? O que é um movimento de projeção? O movimento de projeção, quando o ativo está se valorizando e o preço está subindo, tá? Pode perguntar. Aconteceu quando o cara, que eu te expliquei naquela aula que tivemos, que eu tomei um prejuízo. Eu vi ele operando no computador, ele fez pensando que estava subindo. E de repente ele desceu muito rápido. E nisso ele acabou perdendo. Como é que eu sei que ele pode subir, ou ele pode cair, ou ele pode descer? A gente nunca consegue prever quando que vai subir e quando que vai descer. A gente consegue colocar uma estratégia para caso o cenário seja de retração, Pronto, a gente perder 1%, 1,5%, 2% no máximo.
Então, se vocês quiserem anotar essa parte aí, é um insight bem importante. Lembrando, a aula vai ficar completa, salva lá na nossa comunidade, para quando vocês quiserem assistir, tirar as dúvidas. Então, quando o cenário é de retração, quando o mercado está derretendo, eu tenho que ter uma estratégia por trás para resguardar o meu capital. Então, se você está ali com R$1.000 para operar, primeira coisa, você não vai comprar os R$1.000 tudo naquele preço, porque pode ser que o mercado faça uma retração, certo? Então, primeiro ponto, eu nunca posso entrar... Pode perguntar. Foi assim que eu perdi, acabei perdendo dessa forma. Então, se você utiliza essa estratégia de não comprar 100% do seu capital no mesmo preço do ativo, você já não comete mais esse erro, entendeu? O ativo, ele sempre vai oscilar para cima e para baixo. Ok. Então, eu nunca posso colocar 100% do meu capital no mesmo ponto, porque eu não consigo adivinhar para onde que o ativo vai. Eu consigo operar o cenário atual. O cenário atual é o quê? Está projetando ou está descendo? Está fazendo uma retração. Então, eu consigo tomar atitude, que é comprar ou vender. Então, se você divide o seu capital em 5 partes, por exemplo, vamos supor que você tem R$1.000, que é o exemplo que a gente está usando. Você vai dividir em 4 partes, tá? Você dividiu em 4 partes o capital. O que dá para você fazer? Dá para você fazer uma entrada de R$250. Você faz uma compra ali de R$250. Você espera o mercado oscilar? Pode perguntar. É melhor fazer no gráfico de um dia ou daquele de 30 minutos que você estava dando exemplo? A gente consegue fazer das duas formas. A gente tem que ver qual que é o seu perfil de investidor. Você quer ficar analisando o gráfico ali mais vezes, mais tempo ali? Ou você quer olhar ali uma vez por dia, 2 vezes por dia no máximo? Cada perfil de investidor, a gente tem que ter uma estratégia. Por exemplo, se você tem R$1.000 para operar e você quer colocar R$250 aqui agora e esperar só daqui a amanhã para ver o resultado, você é um day trader. Se você quer colocar R$250 aqui agora e já quer ver o resultado daqui a uns 30 minutos, você já quer finalizar a operação, aí você é um scalp trader. O scalper, ele toma as atitudes em menos tempo. Então, ele vai operar gráficos menores. O day trader, ele vai operar o gráfico um pouquinho maior. O de 1 hora, o de 12 horas, o de 24 horas. O cara que é holder, ele não está nem aí para o preço do ativo. Ele compra uma pancada, espera uma supervalorização. Se valorizar, ele vende com uma boa lucratividade. Então, são perfis diferentes de investidores, cada um com a sua estratégia. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Agora sim. Beleza, show de bola. Lembrando, todo esse conteúdo vai ficar disponível para vocês que são mensalistas da nossa comunidade. Toda vez que vocês quiserem assistir todas as aulas, vai estar tudo disponível lá na nossa comunidade, tá? Só vou mostrar aqui rapidinho para vocês como que tá sendo organizado, ó. Tem aqui as nossas aulas. Tem o módulo 1 aqui de análise fundamentalista, ó. A gente já tem aqui 9 aulas completas para vocês, explicando o que é Bitcoin, como comprar, o tutorial para ativar o fator de segurança, como que a gente faz arbitragem, como calcular o lucro que você faz nas operações ali em satoshis, né? Pegar os satoshis de Bitcoin e fazer as multiplicações para saber quanto que está dando de lucro. Qual que é a diferença do mercado de Forex para o mercado de criptomoedas? O lucro versus a taxa, como que você faz para calcular ali a quantidade de lucro que você está fazendo, menos a taxa da corretora, tá? Uma estratégia com pouco capital, que é um exemplo que eu estou dando aqui com R$1.000, como que você faz para começar, e quais moedas você tem que escolher para fazer o trade. Conforme eu for gravando mais conteúdo, eu vou estar postando para vocês aqui na nossa comunidade. Até aqui tá dando para entender, pessoal, a nossa análise, como que a gente está fazendo aqui, por que que a gente faz essa discriminação de preço aqui dentro do gráfico para fazer uma leitura de como tomar a melhor decisão? Tá dando para entender? Lembrando, tá, pessoal, não dá para entender tudo de uma vez. Vocês não vão conseguir aprender tudo que eu sei lá do começo até aqui, tudo que eu fui aprendendo, não tem como passar para vocês em uma aula, em 2 aulas, não tem como. Por isso que eu faço esse sistema aqui de aprendizado, que toda semana vocês vão fazendo aula comigo e vocês vão aprendendo cada vez um pouquinho mais.
O Zezo, por exemplo, a gente fez uma aula ontem, né, Zezo? De ontem para cá, você já aprendeu bastante coisa, né? Acredito que você já Exatamente. tenha tirado bastante dúvida, já deu para somar bastante. O João, que está começando hoje aqui as nossas análises, também deu para pegar algumas coisas que ele não sabia e vai aprendendo cada vez mais. O aprendizado é contínuo, né, pessoal? Eu sempre estou aprendendo uma coisa nova a cada dia. A cada dia que passa, a gente tenta aprender mais para ir passando para vocês. O Marcel, por exemplo, também já aprendeu que não dá para operar qualquer moeda, né, Marcel? A gente tem que escolher moedas ali que a gente consegue fazer um filtro para médio e longo prazo a gente conseguir operar essas moedas e no curto prazo a gente também ter lucro, né? Por isso que a gente opera moedas consolidadas. Na aula de hoje, ficou alguma dúvida, pessoal? Podem ir perguntando que a gente vai respondendo. Ô Vinícius, Pode perguntar. eu tenho um amigo meu de São Paulo e ele entrou com 1.000, conseguiu, quando chegou a 10.000, aí ele investiu esses 10.000 novamente, todo. Perdeu tudo. Por que isso? Por que acontece isso? Ele não soube fazer o gerenciamento de risco, né? O que é um gerenciamento de risco? Quando você tem um capital, pessoal, a gente tem que ter uma estratégia para o capital. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Um exemplo que eu tenho aqui de uma continha bem básica, parece que é bem boba, mas muita gente tem dúvida aqui. Ó, por exemplo, vou colocar isso aqui para vocês, ó. Essa continha aqui, ó. Se você tem aí R$250 e quer fazer lucro no mercado financeiro, vamos ter uma ideia de como que você consegue fazer isso. A gente tem aqui, ó, a taxa da corretora da Binance, por exemplo, é 0,075% se você tiver BNB em carteira. Se você faz um trade ali de 0,5% de lucro, você comprou o ativo, ele lucrou 0,5%, você já sai da operação, você tem um lucro líquido de 0,425. A gente está tirando aqui a taxa, tá? Tiramos a taxa aqui que a gente paga. Isso aqui é o lucro líquido. Se você está com R$250, comprou isso aqui de Bitcoin, o seu lucro vai ser de aproximadamente R$10 nessa operação. Então, vamos lá. Se você está colocando R$250 no ativo e está fazendo 10 de lucro, opa, o risco, o retorno, ele não está interessante. Né? Se você está colocando R$250 no mercado para ganhar só 10, então 0,5% de lucro, às vezes, dependendo da quantidade que você está fazendo, não é interessante. Então, a gente tem que procurar outras moedas para operar também. Lembrando, pessoal, o Bitcoin é só uma das moedas. Por isso que a gente tem que diversificar. Tem moedas que você pode fazer um lucro bem maior, tá? Só que aquilo, a gente tem que saber fazer esse filtro. Não é toda moeda que você consegue pegar e fazer esse processo. Então, a gente consegue fazer um gerenciamento de risco para colocar um pouquinho de dinheiro no ativo, depois coloca mais um pouquinho, depois coloca mais um pouquinho, coloca um pouco numa outra moeda, mais um pouco numa outra moeda. Então, a gente tem que colocar ali um portfólio diversificado. 70% do capital, vocês têm que deixar em Bitcoin. No mercado de criptomoedas, quem deixa 70% do capital em Bitcoin, a médio e longo prazo, consegue ter um lucro exponencial. 30% do capital de vocês, vocês devem deixar nas altcoins, tá? São moedas que elas valorizam bastante e a gente também consegue pegar aí esses lucros absurdos que o mercado de criptomoedas tem. Só que lembrando, você tem que fazer um filtro, tem que ser moedas consolidadas, top 10, top 20 do mercado no máximo. Tá dando para entender, pessoal? Tranquilo até aqui? E essas moedas, onde elas estão? Onde eu acho? Onde eu encontro? Quando a gente começou a nossa aula, a gente estava lá no CoinMarketCap. Lembra? Aquele Sim, site que a você gente estava? mostrou aquela tabela, né? Isso. Então, são as moedas que têm ali maior valorização, né? E também tem o capital do mercado, ele está nesses projetos, entendeu? Então, eu vou colocar aqui de novo para vocês, no CoinMarketCap. Então, o dinheiro do pessoal, o dinheiro dos investidores, ele está onde? Ele está nesses projetos aqui, entendeu? Vou colocar aqui para vocês, ó.
Só para a gente visualizar aqui mais uma vez o top 10. Primeiro vem o Bitcoin, né, que está aí em dólares, né, tem 136 bilhões de dólares, né? Isso em reais aí dá quase 800 bilhões de reais. 756 bilhões de reais. A gente tem essas moedas aqui, pessoal, no top 10 hoje. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer aqui um portfólio, eu ia montar aqui 70% do meu portfólio, eu ia colocar em Bitcoin, eu ia colocar aqui 5% no Ethereum, 5% no Litecoin, mais uns 5% aí numa XRP, e eu ia começar a estudar o mercado e ver ele se movimentando. Depois eu ia colocar o restante nas outras moedas, conforme o mercado vai oscilando. Então, por isso que a gente faz entradas fracionadas, tá, pessoal? Vocês têm que ter essa ideia aí de entradas fracionadas. A gente compra um pouquinho da moeda, espera o mercado se movimentar para cima ou para baixo, independente disso. Depois a gente faz uma nova entrada, o restante do capital. Isso é muito importante. Isso é gerenciamento de risco, tá? Você ter conta em mais de uma corretora, não operar só em uma corretora, tá? Por exemplo, você deixar todo o seu dinheiro lá no mercado Bitcoin, deixar todo o seu dinheiro na Foxbit, né? A gente tem que deixar o dinheiro em 2 ou 3 corretoras diferentes. Caso uma dê merda, beleza, eu ainda tenho dinheiro em outras 2 corretoras. Então, o meu negócio, ele tem que estar bem diversificado, entendeu? É aquela velha historinha, pessoal. Nunca deixe todos os seus ovos na mesma cesta. Se a cesta cai, você quebra todos os ovos. Então, é assim que acontece no mercado financeiro. Tem que diversificar os seus pontos de investimento para caso der algum problema, não tem... Pode perguntar, Zé. Foi assim que aconteceu com esse amigo meu lá de São Paulo. Exatamente. Então, por isso que a gente diversifica o investimento e faz o gerenciamento de risco. Então, tudo isso que a gente está falando aqui para vocês é muito importante, tá? Se vocês seguirem essas estratégias que eu estou passando para vocês, o risco de vocês perderem dinheiro no mercado financeiro, ele vai ser reduzido ao mínimo possível, tá? Então, alguma dúvida da aula de hoje? Tá ficando tranquilo? Tá dando para entender o raciocínio? Tá ficando claro? Naquela parte do gráfico, se você tá para comprar, você compra no suporte, para vender, você vende na resistência. Então, se você tiver vendendo e não tiver na resistência, caso mudar, for para o suporte, e eu quiser sair, como é que eu faço para sair? Você pode vender a hora e ao preço que você quiser o ativo, tá, Zé? A gente coloca essas linhas de suporte e resistência para ter ali uma estimativa de preço para saber os melhores momentos de comprar e vender. Não significa que você é obrigado a vender ali na resistência ou comprar no suporte. Você pode comprar com o preço subindo. Se o preço estiver ali numa resistência, por exemplo, você pode comprar. Só que o risco do ativo descer, né? Do ativo fizer uma correção ali, corrigir o preço, despencar, as pessoas começarem a vender, ele é muito grande. Por isso que a gente tem que ter o quê? Uma estratégia. Se você segue uma estratégia, você não foge. Tranquilo até aqui? Tá dando para entender?